mas a minha mãe sempre me botou na minha cabeça uma coisa, cara, quando a gente tem uma dificuldade, a gente procura solução. Não adianta a gente ficar só sofrendo ali. Quer chorar, chora, mas levanta e vai atrás. Simplesmente, e eu sou um cara muito apegado à religião, mas não adianta tu acender uma vela e sentar, né? Tem que acender a vela, tem que pedir proteção, tu tem que acreditar naquilo, mas tu tem que correr atrás. Então, sempre tive uma base muito forte assim da minha mãe com isso, sabe? Tem que resolver, tem um problema, tem que resolver. E aí, em cima disso, tu começa a tentar aproveitar todas as oportunidades que aparecem, né? E eu tenho uma gratidão muito grande à escola de samba. Por quê? Porque, pô, eu sou nascido em Bagé, mas a minha família veio muito cedo para Porto Alegre para tentar uma vida melhor, né? Uhum. E a gente vai morar na Restinga, e aí eu tenho toda a minha criação, toda a infância na Restinga. E ali, quando eu tô com 10 para 11 anos, é, a escola de samba entra na minha vida, porque eu assistia, eu lembro de assistir os carnavais da extinta TV Manchete, e eu aprendia com o samba enredo. Porque, sabe, o samba enredo ele conta uma história. Então, por exemplo, vem, sei lá, a Mangueira falando sobre, sei lá, vou chutar aqui, tá? A Mangueira vem falando sobre o Tom Jobim. Cara, eu tinha coisas do Tom Jobim que eu aprendia pelo samba enredo da Mangueira. Né? Os caras vão, a Portela vai falar sobre a história da cerveja. Pô, eu não sabia onde tinha começado a cerveja, eu aprendia pelo samba enredo. Então, Perfeito. isso sempre para mim, a escola de samba foi uma escola, né? E aí eu sempre gostei muito de percussão. Meu pai tocava violão, meu pai era canhoto, tocava violão. Cara, o violão que tu desse para ele, se fosse de afinação de canhoto, de destro, o pai tocava, era um fenômeno assim, tocando, autodidata total. Nem virava as E cordas. nada, tocava de cabeça para baixo, se faltasse corda. Meu pai conseguia tocar violão, o meu pai conseguia trocar uma corda do violão sem parar de tocar violão, não me pergunta como. Mas ele conseguia fazer era um fenômeno assim. E então me criei nesse ambiente, né, de ver meu pai fazendo os pequenos shows, né, próximo assim da vizinhança e tal. Minha mãe é uma trabalhadora ferrenha, né, porque meu pai foi um músico, um boêmio. Meu pai teve, para te ter uma ideia, meu pai teve 13 casamentos e teve 17 filhos. Eu tenho 13. 16 irmãos, não Ganhou do Fábio conheço. Júnior. Era um Fábio Júnior misturado com o Mr. Catra, né, pela quantidade de Um filhos pouquinho e de tal. Gretchen também, né? Tudo. Então, e aí meu pai músico e tal, boêmio, cara, e meu pai ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, ganhou dinheiro, perdeu dinheiro. E aí no final da vida, já mais velho, quem segurava tudo era a minha mãe, né? E a minha mãe, poxa, uma pessoa que teve pouquíssima instrução, assim, de escola. Minha mãe nos sustentou sendo faxineira, né, diarista, saía de manhã para poder de noite trazer o sustento da casa. Então a gente tinha, mas eu sempre tive aquele ambiente de entender o que eram as dificuldades, de saber que só tinha uma chance de mudar aquilo. Minha mãe sempre dizia isso, cara. Estudando já é difícil. Se não estudar, acabou. Precisa estudar. É a chance que tu tem para que tu tenha uma. Minha mãe sempre foi muito uma pessoa de pouco estudo, mas de muita sabedoria, assim. Então, e eu tinha aquela base, mas aquela coisa da música, sabe, do meu pai, eu, pô, achava demais ele pegar aquilo, às vezes eu pegava o violão, até hoje eu não tive tempo de tentar aprender, sabe, mas eu quero fazer isso. E ele pegava aquele violão, eu disse, cara, como é que esse cara consegue? Porque depois eu pegava o violão, eu disse, cara, não dá. E às vezes ele disse assim, não, vamos fazer uma nota aqui. E aí aí tu via a diferença, aí tu começa a entender que a música, ela é matemática, né? Ela tem, Total, ela total. tem uma métrica correta. Então aquilo eu achava fantástico. Então sempre meio que me levava assim, sabe, para abrir. Acho que eu puxei do meu pai essa questão de querer trabalhar com alguma coisa de arte, assim. Então sempre gostei muito de escrever, sempre gostava muito, pô, redação para mim era fantástico, assim. Eu tenho coisas até hoje guardadas na memória de coisas que eu escrevi lá. E eu sempre tive aquilo, sabe? Eu sempre, pô, quero ser jornalista, sempre tive essa coisa na cabeça. Só que, cara, tu mora num ambiente completamente inóspito, né? Em que os meus amigos de infância, os caras da minha idade, enquanto eu entregava jornal lá, Correio do Povo, com 11 anos, os caras já estavam trabalhando no tráfico, né? E era muito mais vantajoso o tráfico, né? Poxa, minha mãe comprou um par de tênis para mim uma vez, num crediário, né? Porque na época não existia cartão de crédito, e ela comprou aquele tênis em 12 vezes. Ao longo de um ano ela ia pagar aquele tênis, e ao longo de um ano só tinha aquele tênis para Sim. sair, para ir para o Pra colégio, para tudo, qualquer né? coisa. E os meus amigos que já trabalhavam no tráfico, todo final de semana, eles compravam um tênis melhor que o meu todo final de semana.
Enquanto eu tinha lá um Lecheval, na época, parcelado em 12 vezes, poxa, eles tinham um Puma, eles tinham um Marathon, os tênis que eu queria. Então, até hoje eu vejo assim, cara, eu não sei exatamente, além de toda a base que eu tive da minha mãe e do meu pai, por que que eu não dei errado? Porque era mais fácil eu ter dado errado. Porque como é que com 11, 12 anos tu vai mensurar? Não, cara, não vai ali pro mais fácil, porque daqui 20 anos a tua vida vai mudar. Quem é que vai dizer assim, que daqui 20 anos eu quero é agora, cara, eu preciso botar dinheiro em casa, eu preciso ajudar nas contas de casa. Pois é. Então eu acho que tem muito assim de índole, né, do meu pai e da minha mãe, tem muito de Deus, cara, eu acredito nisso, acho que tem algo maior do que a gente, assim, que os caras, não, eles não estão estudando, mas tu vai estudar, eles estão ganhando mais dinheiro que tu, mas lá na frente a tua vida vai ser melhor que a deles. E aí eu fui nessa toada. Só que daí, nesse mesmo tempo, por essa coisa na música, eu não conseguia pegar o que meu pai fazia no violão, mas eu tinha muita facilidade com percussão, sabe? Sempre gostei muito e tal. Eu disse, cara... E eu comecei a juntar essas duas coisas. Aí eu começo, na minha cabeça lá, guri, a eu fazer samba enredo. Aí eu digo assim, pô, cara, tem uma história... Qual foi a história do carro? Só que a gente tá falando numa época que não tinha internet, cara, para pesquisar. Tu pesquisava em biblioteca. Exato, Ou em jornal velho que tu achava, assim, alguma coisa. Então eu comecei a ver isso, eu digo, cara, pô, lá na Restinga, e hoje eu tenho o maior orgulho de fazer parte de alguns projetos sociais lá junto com o presidente Aldo, até desfilei recentemente com a Restinga. Estado Maior. Com o Estado Maior da Restinga. Porque, poxa, é uma comunidade, cara. E hoje quando eu converso com alguns dos meninos lá, e aí a gente trocando ideia e tal, e eu digo assim pra eles, cara, a minha vida era muito mais difícil que a de vocês, cara. Então se eu conseguir, tu também consegue. Só que tu tem que botar na tua cabeça que tem que ser uma pessoa do bem. Vai demorar mais? Vai. Não vou mentir pra vocês, vai demorar bem mais. Mas, cara, vai ter outro sabor. E tu vai ter uma vida tranquila de andar em qualquer lugar sem estar te preocupando se uma hora a polícia vai botar o pé na tua porta. Tu vai fazer uma coisa legal. Talvez ela vai te render menos. Enfim, tu vai viver em paz. Acho que tu precisa viver em paz, tu precisa ser uma pessoa reconhecida pelas pessoas. Não interessa se tu vai ser famoso, não. Tu tem que ser famoso dentro da tua casa. Tu tem que ser respeitado, tem que ser, de certa forma, as pessoas precisam querer estar perto de ti. E eu acho que é isso que tem que botar na tua cabeça. E, cara, tem que ser uma pessoa do bem para isso. E aí, quando com 10 anos eu vou procurar a Restinga, porque eu digo assim, eu falei pra mãe, pô, eu queria desfilar na Restinga. Aí, Estão falando de que ano, Bagé, mais ou menos? Poxa, cara, a primeira vez que eu desfilo na Restinga eu tenho 11 anos, a gente tá falando de 87. 87, ainda era ali na... O carnaval era que chamava Perimetral ali, que hoje é Loureiro da Silva. Já desfilei ali na Perimetral. E tu vê que loucura, é o primeiro ano que eu desfilo, e é o primeiro título do Grupo Especial da Restinga. Que legal. E é o último ano do desfile ali. Depois, em 88, ele vai lá para Augusto de Carvalho, no lado da Receita Federal ali. Aí fica até 2003 lá, 2004 começa no Porto Seco. Tá. E aí, quando eu vou pra Restinga... Era o Paulão da Tinga, o intérprete? Pá, cara, é que tem tanta passagem. Tenta, né? Paulinho Durão, acho que... Paulinho, a gente tá falando de... Eu desfilei, poxa, com Cláudio Barulho, com Paulinho da Tinga, com Paulinho Durão, com Paulão da Tinga. Cara, fantástico assim, mas o Paulinho Durão, eu acho que de identificação da Restinga ele chegava a ter mais do que o Paulão da Tinga. Cara, ele era muito povo, assim, ele é, um cara que faz muita falta. E tem um irmão de vida meu hoje, que é o Bruno Martins, que canta, que é o intérprete do Bambasologia, que é filho do Paulinho. Sim. Não continua essa relação assim com a família. Sim. Só que daí quando eu vou pra Restinga, olha que troço massa que é a preocupação com a educação, né? Quando eu vou pra Restinga e digo assim, pô, imagina, um moleque ali, 10, 11 anos, cara, eu quero tocar na bateria. E, cara, tu vê na figura dos diretores de bateria, caras sensacionais. Porque hoje mudou muito, por exemplo, o Fabinho, que hoje é o diretor de bateria da Restinga, cara, ele é um advogado formado, ele tem um escritório dele, sabe? Já é aqueles moleques assim, cara, a gente tá aqui dentro da escola, a gente estuda, a gente se forma, furando essa bolha. Exato. Mas antigamente era mais os tiozão, né? Sim. Só que os caras, com uma sabedoria incrível, assim, aí a gente tá falando...